Boa noite, maravilhosas! Mais uma live da série Mães que Inspiram. E nós hoje temos uma convidada super especial, nossa querida Fernanda Preto, do Corpo e Memória. Então vem com a gente, convide, coloque o aviãozinho aí para convidar as mamães para participar desse momento tão maravilhoso. Vamos falar sobre o processo de empoderamento, o que é empoderamento, né? Então convide as amigas, participe, vai ser um bate-papo leve, gostoso e é sempre bom a gente estar trocando entre nós, mães e mulheres. A nossa convidada especial já está aqui, Fernanda Preto. Então vai convidando, vai colocando aí o aviãozinho. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Fernanda, tudo bom? Já vou te chamar para você entrar, para eu contar já um pouquinho aí da sua jornada, falar sobre empoderamento feminino através da fotografia, através da memória. Eu vou te convidar então para você entrar. Sejam todas muito bem-vindas, vão colocando aí o aviãozinho, participe. Hoje o tema é super especial, falando sobre empoderamento. Já vou convidar aqui a nossa convidada que já está aqui prontinha para entrar. Cadê? Vamos chamar aqui, não tá indo. Aí, agora vai. Enquanto isso, vão colocando os aviãozinhos aí para que as mamães, a mulherada possa participar desse momento tão especial. Alô? Oi, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E você? Que saudade! Pois é, quanto tempo. Nossa, muito! Não precisa nem aí, não tal, vou tirar mais fotos lindas com você. Tem pra cá, e agora no outono tá super bonito aqui, céu Ai, azul, verdade. tudo Tudo é um dourado. paraíso, né? É um pedacinho do céu, né? Vamos combinar. Eu devo estar por aí metade de junho, quem sabe? Eu vou aí tirar umas fotos com você bem lindas. Va- Só você Vamos. tira, maravilhosa. Você tá tão diferente. Ah, eu adoro mudar, eu sou uma camaleoa. Cada hora eu tô de um jeito. Tá super bonita. Eu adoro mudar. Que legal. É bom mudar, É né? Dá uma bom, é bom. renovada, renova a Aham. energia, né? O Sim, astral sim. muda. Ai, que bom ter você aqui. Estou muito feliz de você ter aceito o convite. Você realmente é uma mãe, uma mulher que me inspira e com certeza com a tua jornada, a tua história de hoje, vai inspirar muito mais mulheres e mães por aí. Então, gratidão por essa disponibilidade. Eu sei que você tem dois filhinhos pequenos de 7 e 5, né? Já deve estar com Isso. 8 e 6 já, né? Não, tem 5 e 7. 5 e 7 ainda, né? Então tá É. certo. Então, conta um pouquinho quem é a Fernanda Pereto, como mãe, mulher, como profissional. Como foi todo esse seu processo, essa sua jornada para chegar nesse trabalho tão lindo que você tem hoje do Corpo e Memória? Bom, vamos lá, né? Eu acho que vamos começar. Bom, a fotografia para mim, assim, ela sempre teve presente, né, num ambiente muito familiar, né? A minha mãe, ela chegou até a fazer um curso de correspondência de fotografia quando eu era neném. Então, assim, eu tenho muitas fotografias da minha vida inteira, praticamente, né? Assim, todas essas imagens, elas são guardadas assim com muito amor e carinho em álbuns, com textos, com bem detalhados assim do dia a dia, do que cada fotografia significava, sabe? E, e eu tenho, e isso está tudo comigo, né? Então, assim, eu sei hoje, assim, o presente que é poder, assim, me revisitar, né? E, então, assim, a fotografia sempre esteve super presente, né? As imagens sempre estiveram ali, assim, de alguma forma presente dentro da minha casa, através da minha mãe. Então, assim, sempre que eu via minha mãe estava com uma câmera fotográfica. Assim, muito raramente ela não estava, né? Então, assim, me vejo muito assim hoje com as crianças, né? Eu estou sempre o tempo inteiro com a câmera ou com o celular, né? Sempre gerando imagens, assim. E aí, quando eu, né, na adolescência, meu sonho era pegar essa câmera fotográfica e sair pelo mundo fotografando. Então, assim, meus interesses desde muito pequena, assim, desde muito cedo, era viajar. Era descobrir o novo, era sair desse lugar, era
estar fora da minha zona de conforto. E a câmera sempre foi uma ferramenta que me levou para esse lugar, sabe? Então, assim, de alguma forma eu nunca me sentia sozinha, sabe? Eu estava sempre acompanhada, né? E a câmera, ela sempre me abriu muitas portas. E portas mesmo, de entrar na casa das pessoas e tomar um cafezinho, e o meu trabalho, e assim foi. E, nossa, é tanta coisa que eu nem sei por onde falar. Ai, é Mas uma enfim. delícia de ouvir você, viu? Você sente o amor realmente e que você realmente se sente tão realizada, né? E trazer isso é muito gostoso de ouvir. Não, eu adoro isso. Eu acho. Quando eu até falo hoje que eu estou em transição de carreira, mas aí eu me pego assim, falando, nossa, mas transição de carreira, porque na verdade eu estou usando a fotografia ainda, né? Só estou assim, Estava só complementando, só, né? só complementando, assim, moldando a essa nova Fernanda depois da maternidade. Mas enfim, lá pelos meus 20 anos, assim, eu comecei a trabalhar já com fotografia, já fiz o primeiro curso técnico. E aí já fui trabalhar com fotografia de aventura, fotografia de corridas de aventura. Na época eu escalava, descalava. Então, assim, sempre eu precisava sair, né? Assim, a fotografia para mim nunca foi um meio que me deixava parada, sabe? Então, assim, eu nunca me interessei muito por estar dentro de um estúdio, dentro de um espaço fechado, né? Então, eu sempre quis me movimentar. E essa minha vontade de me movimentar assim me levou para uma das experiências mais incríveis que eu tive, que foi morar na Amazônia. Sei lá, acho que eu tinha uns 28, 29. E, lá fiquei por quase 3 anos e foi quando fui sozinha para lá. E aí foi quando que eu acho que a minha carreira assim se desenvolveu mais. E aí eu trabalhei como correspondente de revistas nacionais, como correspondente de agência internacional, fiz algumas publicações internacionais para cá, mas também foi lá na Amazônia que eu fiz o meu primeiro ensaio feminino, né? Ah, que bacana, Foi que lá que legal. começou a minha história com as mulheres. Se bem que eu acho que isso foi bem lá atrás já, né? Mas assim, o primeiro É só um ensaio. gancho, né? Isso, é. A primeira mulher que eu fotografei foi lá mesmo, lá em Manaus, quando eu morava lá. E bom, enfim, aí trabalhando com isso, quando eu voltei de Manaus, eu montei junto com uma amiga um ensaio Pitanga. E depois ela saiu, fiquei só eu no ensaio Pitanga. O ensaio Pitanga era uma fotografia sensual de mulheres comuns, que era o nome na época. E com esse trabalho, fotografei para editorial, para muito tempo para revista do segmento masculino. E depois de um tempo, fiquei fotografando só clientes, mulheres, sem o trabalho editorial. E quando chegou a maternidade, Tudo muda, né? tudo mudou. Você vê que as questões, né, essas questões com a mulher, do feminino, como eu me encontrava, eu já vinha observando nesses encontros com essas mulheres que eu fotografava, né? Eu já vinha assim reconhecendo e colhendo um material muito rico do porquê foi na maternidade que eu, de fato, bati o martelo nas coisas que eu acreditava mesmo, sabe? E aí, de fato, tudo mudou. A maternidade ela ensina muita coisa para nós e faz despertar o nosso verdadeiro eu, né? A gente passa a fazer escolhas mais de acordo com o que nós somos, né? Eu acho que esse despertar, esse florescer vem muito da maternidade, né? Eles nos traz um olhar muito mais profundo de quem somos, né? Até Sim. porque a gente passa a ser responsável por outro ser, né? Que depende única e exclusivamente da gente, do nosso exemplo, de quem somos, do que construímos, né? Uhum. E aí realmente tudo muda e a gente passa realmente a ter um outro olhar do mundo, né? Não só da gente, mas do mundo também, né? Sim. Você sabe o que me aconteceu? Quando eu fui morar em Manaus, assim, a primeira vez que eu tinha ido para a Amazônia, eu entrei naquela floresta e uma coisa muito selvagem me despertou, sabe? É como assim, olha que eu fui criada num ambiente natural, livre, eu aprendi a nadar em Bonito, assim, era uma coisa muito, fui escoteira, então assim, esse ambiente da natureza, ele era muito assim, confortável para mim.
Mas quando eu entrei nessa floresta e eu ia nesse rio e eu vi aquelas folhas enormes, aquelas árvores enormes e aquilo que não, aquela imensidão que não acabava mais, eu senti uma coisa assim muito selvagem, muito primitiva, né? Aí, voltando para quando eu fui ter meu filho, quando eu fui ter o Theo, e a hora de parir, foi essa força que eu senti. É como assim, eu me senti assim de volta, super primitiva, super selvagem, sabe? E é como... E o que aconteceu para mim, assim, essa conexão? É como assim, eu tivesse encontrado o ponto da minha natureza, sabe? Essa é a minha natureza. É uma verdade tão assim, tão onipotente, assim, ela é tão forte, que é como se assim, se eu não pudesse seguir outra coisa que não fosse a minha verdade. E aí estava eu ali aos 35 anos, olha que demora, hein? Olhando para isso, né? Tipo, qual é a minha verdade, né? O que acontece aqui, né? Poxa, eu tenho essa capacidade de parir esse filho, que é uma força fenomenal, assim, que vem das entranhas, da onde a gente não sabe. E aí, realmente, aí para mim, assim, essa força, sabe? Ela me fez, assim, voar. Ela me fez, assim, olhar para mim. Obviamente que eu entrei nessa sombra da maternidade que todo mundo fala. Eu mergulhei em tudo isso e foi super importante e tem sido muito importante. Você teve parto natural? Você foi parto natural? Foi? O Theo foi um parto... O Theo eu tentei ter em casa, né, num apartamento. E, e fiz tudo que podia fazer. Fiz exercícios de Epinô lá, fiz exercícios de Kegel, fiz exercícios de tudo e fiz acupuntura e fiz tudo que podia fazer, mas depois de 3 dias de trabalho de parto, nossa, eu acho que eu não gritei o suficiente e fui para o hospital, fiz um parto humanizado, eu tive um parto normal, mas que no final eu precisei de uma analgesia, então assim, eu não senti de fato a passagem, sabe? Mas aí na Lara eu tive o parto natural. Nossa, eu não tive a Maria natural, né? Eu tive a Maria de cesárea e já era uma decisão minha desde antes, né? Eu acho que é exatamente assim, à medida que a gente vai se conhecendo, vai trocando, vai tendo informação, porque colocam muitos medos na gente, né? Ah, é a pior dor do mundo. Mas eu acho que quem vive esse nascer de forma natural, eu acho que tem um ar assim, não que nós, mães que tivemos cesáreas, não tenha a sua importância, mas eu acredito que a gente tem muita força e às vezes a gente não acredita, né, que a gente é capaz daquele momento, né, pelos medos e pelas crenças que a gente carrega e às vezes falta de informação ou falta de apoio, incentivo, né. Eu acho que hoje já está muito mais esclarecido, eu acho que as informações estão muito maiores. As mulheres estão mais confiantes nesse quesito, estão se preparando muito mais para esse momento, para que realmente seja natural, para que realmente a criança possa nascer direto para ela e não para a mão de outra pessoa primeiro, né? Que isso também tem uma importância, a gente às vezes não leva em consideração, mas faz toda a diferença na vida do filho, da criança, né? Mas eu acho que é tudo uma questão de informação mesmo e troca. Eu acho que essa jornada de contar a sua história, eu contar a minha, e a gente trocar isso, e aquela mulher que ainda não é mãe, poder ouvir os dois lados e conseguir tomar uma decisão com mais clareza, né? Eu acho que isso faz muito sentido. Eu acho que aí vem a nossa força também, né? Quando a gente se une, né? Só potencializa ainda mais, né? Enquanto mulheres, né? Sim, assim, é o que você falou, assim, não existe conhecimento, né, segurança disso se você não se informa, se você não busca saber o que está acontecendo por aí. Então, assim, quanto mais você se empodera de informações, você se sente mais segura para realizar o que quer que seja. Então, assim, independente de ter sido um parto natural ou um parto cesárea, cada um tem a sua própria história. Né? E nenhuma é mais ou nem menos. Assim, a nossa história a gente vem construindo. Né? E tudo isso que a gente vive faz parte. Exatamente. E aí, trazendo até toda essa sua história aí, né, que você conta com tanto carinho e eu vou te falar, mexe muito comigo quando entra essa questão da fotografia. Hoje eu também, todos os momentos, desde a gestação até Maria
quando o nascimento, desde até hoje, eu tiro sempre fotos de todos os momentos, porque eu não tive isso. Eu tenho uma falta, assim, uma carência nesse aspecto, que eu não tive fotos de quando eu era bebê. Eu não sei como era bebê, eu não tenho fotos quando eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Então, tudo isso, você trazendo agora, contando, né, que você tem uma história onde a tua mãe colocava lá os momentos especiais, a gente pode até levar isso como não, é uma coisa simples, não tem problema não ter foto. E quando a gente traz para contar a história, como você falou, você olha aquelas fotos, você se encontra ali. Você consegue ver a tua história de fato apresentada e contada, né? E não só do imaginário, não só do que te conta, você vê, né? E você se olhar ali em vários momentos da sua vida, eu acho que tem muito significado. Eu acho que hoje a gente tem isso a nosso favor, de poder realmente eternizar os momentos, de poder mostrar para os nossos filhos depois, ó, você bebezinho, ó, você, primeira vez que você andou, ou às vezes um momento mais descontraído, ou com os amiguinhos, ou até mesmo com a gente. Eu acho que a fotografia hoje nos traz realmente memórias que ficam de fato eternizadas não só na mente, mas também no visual, no contato ali, de ver mesmo. E eu vejo assim, muitas vezes eu me pego assim, sentada no chão das fotos que eu tiro da Maria, eu sento com ela e eu vejo a emoção dela de ver aquela fotografia e ela me faz mil questionamentos, mil perguntas, como foi. E é muito gostoso contar a nossa vida através da fotografia também, né? E Sim. pegando esse gancho, como que você acha assim, que a união da fotografia com os processos de autoconhecimento podem despertar em nós uma mulher mais confiante, assim? Como que você acredita que possa ter essa transformação? Eu tô assim num processo agora de construir assim meu projeto de pesquisa da pós de psicologia positiva. E assim, e qual que é assim o meu tema? Exatamente esse. O meu tema é como é que a fotografia, como uma ferramenta, ela pode florescer o ser humano. Né? E o que seria florescer, né? Seria a gente estar num estado de bem-estar alinhado, né? A conseguir ter um sentido para a vida, conseguir se engajar, ter relacionamentos positivos e ter emoções positivas em relação àquilo que a gente vivencia no dia a dia. E aí, pensando sobre isso, tem o que seria, né, então, essa fotografia? Por que a gente fala tanto da imagem, da fotografia? São as imagens de si. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Juan Nasio, e ele fala, por exemplo, sobre as imagens de si. O que seria uma imagem de si? Né? Uma imagem sua, uma imagem minha e tudo. É um sentimento de existência. Né? Então, assim, esse sentimento de existência, a gente amando ou a gente rejeitando, né? E a gente protegendo ou a gente se expondo, a gente tem isso dentro da gente. Né? Então, assim, a gente vive a imagem, a gente é a imagem. Né? A imagem que a gente vê da gente mesmo, a imagem que o outro vê da gente mesmo, a nossa imagem enquanto ambiente, enquanto espaço, enquanto comunidade, né? Então a gente é muito essa imagem, principalmente hoje nos dias que a gente vive no mundo super digital, né? Que eu acredito que isso vem desde o advento da fotografia, né? Porque a partir do momento que a gente pensou na possibilidade de ser retratado, a gente já é um outro, a gente já está contido nessa imagem física. Mas enfim, isso é pano para manga. Mas enfim, como é que eu acho que isso pode contribuir para o autoconhecimento, para a autoconfiança? A gente é feito de histórias, né? Então, assim, tudo que a gente já viveu na vida, ela está aí no inconsciente. E algumas a gente traz para o consciente, né? Então, essas histórias, elas são... Tem uma moça, a senhora, a Judy Weiser, que desenvolveu esse método de fotografia terapêutica. Ela fala que, assim... essas histórias, elas vão levar a gente a descobertas, que essas descobertas funcionam como uma autoterapia. Né? Então, assim, a gente olhar essas imagens e ver o construto das histórias que a gente construiu ao longo da vida, isso já é em si uma autoterapia. Mas ela é muito mais, porque ela vai abrir portas para você se fazer novas perguntas. Né? Então, assim, quando você se faz novas perguntas, você sai da zona de conforto
E aí você começa o início de um processo de autoconfiança em si. Mas por quê? Por que, por exemplo, essas imagens, essas descobertas, elas agem dessa forma pra gente, né? Porque ela fala também que todo ser humano tem um instinto básico de explorar. Né? Isso é a nossa... assim, é o básico de tudo, que é quando a gente sai explorar coisas novas para sobreviver. Então, assim, se a gente for pensar, a partir do momento que a gente explora coisas novas, a gente acaba desenvolvendo novas percepções sobre essas coisas novas. Então, assim, e isso acaba sendo criado, assim, no nosso inconsciente, automaticamente funciona como a nossa própria representação interna do que a gente está vendo. Então, assim, se a gente tem essa capacidade de, através das nossas próprias histórias, porque a imagem não é só a imagem física, né? Não é só a fotografia no papel, a imagem é aquilo que a gente está vendo também, tá? É como se estivesse se olhando no espelho, mas de uma forma eternizada, né? Isso, né? Então, é aquilo que a gente está vendo, assim, porque eu faço um recorte de uma paisagem, que pode ser diferente do recorte que você faz. Né? Então, assim, cada um realmente vai dar um significado diferente para aquilo. Tá? Aí ela chama isso, por exemplo, de percepção do inconsciente seletivo, porque isso é a seletividade. A gente seleciona essa imagem e a gente toma para a gente isso, né? Daí ela... Uma coisa que, se você for parar para pensar, por exemplo, não sei se você já observou isso, você pega uma imagem, tá? Aí, sei lá, você está numa exposição de fotografia, você está vendo uma revista ou algo assim, e aí você olha essa imagem, aí tem uma outra pessoa e ela está olhando a mesma imagem. Se vocês pararem para conversar sobre essa imagem, a percepção de vocês, ela vai ser completamente diferente. Né? Se você for se aprofundar em falar sobre essa imagem, mesmo ela sendo a mesma, vocês têm histórias diferentes a contar dessa imagem. Né? Então, ela coloca isso que essa fotografia, ela tem um grande poder assim, de trabalhar na comunicação não verbal. É a comunicação sem palavras. E que quando ela faz com que a gente se coloque nesse lugar de perceber as coisas, a gente dá um passo realmente para se autoconhecer, né? E se fazer as perguntas. É muito profundo, né? Eu acho que é muito profundo, assim. E é engraçado que até hoje eu olho as minhas fotos que você tirou, da época que você tirou do Dia das Mães, e a ideia era do Dia das Mães e profissional. E quando eu olho, assim, as imagens, me traz muita emoção, né? E aí eu me vejo num cenário que é o cenário que eu quero para minha vida e hoje eu não estou vivendo, né? E o contato com a natureza, o contato com a Maria, e eu olho, assim, a alegria da Maria através das fotos, e eu me olho também naquelas fotos, e eu me enxergo uma verdadeira ganhando ali mesmo, né? E aí eu acho que quando você tem essa oportunidade de olhar aquele retrato e olhar, nossa, essa aqui de fato sou eu, né? E aí você olha para o cenário que você vive hoje, você fala, nossa, eu quero viver aquilo que está naquela foto ali. O que eu preciso fazer, né? Eu acho que até isso te desperta para o autoconhecimento. Que realidade você vive hoje, que quando você olha as fotos que te trazem emoção, você deixou de viver, sabe? Isso vai te despertando e vai te encorajando, inclusive, para você acordar. Será que é isso mesmo, né? Será que essa é a pessoa que eu sou, é a pessoa que eu idealizei, que eu construí dentro do meu querer, né? Eu acho que a fotografia, ela tem esse poder, assim. Eu que amo fotografia, então, só de falar me dá até emoção, sabe? É engraçado demais isso, né? E a gente trazer isso como uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento, eu acho que a gente tem muito a crescer, né? É como a gente estava falando, realmente é um espelho realmente sem movimento, né? Porque na frente do espelho você pode se movimentar, né? E na fotografia, ela realmente está eternizada ali, para que você realmente olhe com bastante atenção nos detalhes, quem é você em cada detalhe daquilo dali, né? Ou quem você quer ser daquela imagem, né? E eu acho que te traz muitas reflexões, né? Até pegando um gancho sobre isso, você acha, assim, que a fotografia pode ajudar mulheres, assim, no descobrir essa verdadeira essência de quem nós somos, de quem
de quem a gente realmente é lá dentro, assim, né? Não só o que as outras pessoas querem, ou muitas vezes pelas necessidades do dia a dia, a gente vive na correria, vive vivendo padrões que as pessoas julgam ser ideais ou que a gente foi ensinado uma vida inteira e deixa de viver sua essência. Você acredita que através da fotografia é possível ter esse olhar, desse despertar da mulher se viver realmente na sua essência, de quem ela é? Ó, o trabalho com a fotografia, né, na terapia, ele vai funcionar de várias formas, né? Porque assim, a fotografia, ela tem essas camadas, né, invisíveis, né, que se você for depositar um pouquinho mais de atenção, você vai conseguindo extrair. E como isso poderia funcionar, né? Ela não é só através de fazer um ensaio fotográfico, né? Por exemplo, tem alguns exercícios também que se usa o espelho para fazer isso, né? Então, assim, a gente usa álbuns de família, por exemplo. Quem não tem, o álbum de família é construído dentro das sessões de terapia. Tem alguns exercícios de se fotografar, de fotografar o outro, de fotografar a comunidade, de fotografar o meio, de fotografar o entorno. Então, assim, tudo isso é trazido e olhado junto com o facilitador, né, que é o terapeuta, por exemplo. Então, sim, eu acredito que sim. Se a gente voltar com esse olhar cuidadoso, né, e olhar para essa imagem e conversar sobre essa imagem, né, do porquê aquela imagem está ali, do porquê você fotografou desse jeito e não outro, né? O que você quis trazer ali? Está dentro de você. E muitas vezes a gente não consegue expor em palavras mesmo. Então, sim, eu acho que é uma ferramenta super potente de autoobservação. Muitas vezes nem precisa falar nada, né? Assim, às vezes o insight ele é tão grande, ele está tão assim latente que o simples fato de você já sair e fotografar determinado objeto ou situação ou se colocar numa imagem já diz muito sobre aquilo, sobre você, sobre o seu momento. Exatamente, né? Porque eu até falei sobre isso esses dias, teu foco dita a tua realidade, né? Então, assim, até o que você vai fotografar é o que você realmente está mais focado, está pensando mais, é o que você realmente está dando, está realmente vivendo como sua realidade, né? E eu acho que esse trabalho como você faz, terapêutico, com esse olhar, não só individual, mas em vários ângulos, resgatando a história, que eu acho que traz realmente você honrar, faz você honrar realmente a tua história e às vezes até conhecer, porque muitas vezes muitas mulheres nem conhecem a tua história de verdade, né? Então trazer essa junção, né, de todo esse contexto, de fazer como um histórico mesmo, de como era a tua percepção na família, a tua percepção do meio que você está inserido, a percepção de si, quem é você, porque eu até assisti um vídeo um dia desses, de mulheres, né? E elas tinham que se desenhar como elas se viam, né? Não sei se você já viu esse vídeo. E depois tinham o contrário, outras mulheres diziam como viam aquela mulher. E é impressionante, assim, como as mulheres, nós mulheres, muitas das vezes a gente não consegue se perceber o quão importante nós somos, né? E se olhar, e ter aquele olhar realmente de carinho, de amor próprio. Muitas das vezes a gente tem um julgamento muito grande sobre nós, uma cobrança muito grande do que somos, e a gente esquece de olhar de dentro, né? Que tem toda uma história, tem toda uma jornada aí, várias ressignificações, várias dores, vários aprendizados, e que construiu fisicamente o que somos hoje, mas que veio daqui de dentro, né? E a gente às vezes esquece de ter esse olhar, e eu acho muito lindo assim, esse seu trabalho, vai passando um filme, assim, você vai falando, vai passando um filme. Eu não cheguei a fazer esse, você até me convidou, eu quero fazer, inclusive, esse. Para mim, eu acho que vai ser muito importante, até quanto que eu te falei dessas memórias que eu não tenho, eu quero resgatar, e fazem muito sentido para mim esse seu trabalho, da forma como você faz, porque esse resgate de quem somos, desde lá de trás, considerando todo o contexto, faz a gente ter um despertar realmente verdadeiro, né? E aí isso faz fortalecer quem nós somos, porque daí a gente passa a confiar em nós mesmas, porque a gente passa a ter um olhar nosso,
o do outro, o do meio e da história, né? Sim, Porque sim. a gente sozinho a gente não consegue muitas vezes, né? Não, tem várias coisas para a gente falar sobre isso, né? Assim, assim, a minha vontade de fazer esse tipo de trabalho aconteceu que, como eu fui fotografando muitas mulheres, o que foi? Eu fui percebendo que, assim, de fato, para mim, não me interessava muito o resultado final. Não era aquela foto tratadinha, bonitinha no Photoshop, com filtro, aquela revista linda que me interessava. Enquanto, sei lá, enquanto ser humano que gosta do desenvolvimento humano. Não, eu ia percebendo ao longo desse trabalho que durante a sessão fotográfica, sob uma boa orientação, algo ia se modificando eu fotografava mulheres, né? Então, assim, falando de mulheres, algo ia se modificando nessa mulher. Mas era uma coisa tão forte, era um sentimento tão forte que isso se mostrava no comportamento corporal, né? Então, assim, na medida que a gente ia fotografando e ia avançando, dependendo das coisas que eu falava e como essa mulher se posicionava, existia um crescimento desse corpo, né? Que era um resultado radiante do crescimento ali dentro, de algo que estava se modificando, se transformando ali A dentro. autoconfiança ela estava despertando ali, né? Exatamente, é. Então, assim, através dessa imagem, desse desenho se colocando na frente da câmera, ela ia desenhando quem ela era. Ela ia se redesenhando, se reconstruindo, se reformulando, né? E isso, quando eu comecei a perceber isso, eu fiquei assim, eu falei, gente, isso funciona. Então, assim, realmente a pessoa sai daqui transformada. Óbvio que depois vai receber um produto que vai olhar essa imagem e que esse produto, por mais que ele esteja modificado digitalmente, ele, na lembrança dessa mulher, é o resultado daquela transformação, daquele processo fotográfico, né? Então, assim, realmente é uma ferramenta super potente nesse lugar da autoconfiança, da autoeficácia, né? De se sentir capaz, de se sentir realizadora, de se sentir potente. Mas tem uma outra questão, né? Tem uma questão, acho que é muito séria, né? Do porquê. Não sei se você já parou para se perguntar do porquê que a gente se fotografa tanto hoje. Por que existe tanta selfie? Né? O que estamos querendo resolver que nos colocamos tantas vezes, de tantas formas, na frente das telas e se fotografando? E muitas vezes usando um filtro ou se sentindo insatisfeito porque a gente está querendo mostrar o quê, sentir o quê, ser o quê. Né? Então, assim, eu também sempre faço essas perguntas, né? Nunca se fotografou tanto a si mesmo. É Né? verdade. Nunca se tirou tanto selfie, né? E para Nunca, tudo, né? nunca. Mas eu vejo que não no sentido no sentido das imagens de si, que nem fala o filósofo, né? De sermos aquilo que amamos ou não, desejamos ou não, no sentido da existência, mas é mais superficial, né? Eu acho que é. Mas eu vejo assim, eu vejo que se faz tanto, se você faz tanto é porque algo você quer descobrir. Algo está por ali, que se quer ver. Né? Eu penso muito sobre Exatamente. isso. Não, e é engraçado, assim, é interessante pensar nesse olhar. Você traz realmente algo assim, hoje, você não precisa mais do outro para fotografar, você mesmo tira seu autorretrato. E trazer essa reflexão, eu realmente nunca tinha pensado nesse olhar, né? A gente vai tanto no automático, tira, faz, acontece, posta toda hora. Tem essa questão também do ego, né? Eu acho que acaba que é um momento que a gente está ali, acho que querendo provar algo para nós mesmos, às vezes não é para o outro, é para nós mesmos, né? É uma forma de ser aceita, é uma forma de fazer parte, né? Porque hoje tudo está em torno do Instagram, tudo está em torno de um cenário que você tem que expor tudo, tem que postar tudo e que se você não faz, você se sente fora daquele formato. Eu acho que vale essa reflexão. Será mesmo que é necessário ser dessa forma, né? Para você se encontrar, para você ser quem você é, para você viver na sua essência, na sua verdade, você precisa realmente da aprovação do outro, né? Que eu acho que aí vem essa questão que você está trazendo, que seria até a pergunta aqui, Sim.
das atitudes transformadoras pós-sessão fotografia terapêutica, né? Que eu Uhum. acho que essas atitudes, você até trouxe já algumas questões sobre isso, eu acho que é justamente isso, trazer essa reflexão, né, desse autorretrato ou do retrato em si, de uma forma terapêutica, que faz abrir um olhar para uma visão diferente do que é normalmente hoje, né? E eu acho que cai muito nessa questão do quanto você se sente rejeitada, o quanto você se sente excluída, o quanto que está o teu amor próprio aí dentro, está bem resolvido, não está? Essa é a forma que você quer se mostrar para o mundo, para que te enxergue. Então, assim, tem várias formas, assim, que traz por várias reflexões muito profundas mesmo, né? Você está falando aí, eu estou aqui com exercício já, viu? E eu acho que isso é interessante, a gente ter profissionais como você, com esse olhar, com um olhar realmente profissional e para um despertar diferente, para a gente não se julgar e ter julgamentos de comportamentos, não, mas para um acolhimento e para uma percepção diferente. Eu acho que você fez a pergunta, né? Por que hoje se tira tanto selfie? Eu acho que essa pergunta, assim, eu acho que a gente tem que se fazer. E se fazer num momento tranquilo, né? Talvez agora é só mesmo para você refletir, mas depois com calma, olhar essas fotos, inclusive, que foram tiradas, em que momento, aonde você postou, o que você escreveu quando você postou, e fazer uma análise realmente profunda. O que que eu quero provar com isso? Ou o que eu quero provar para mim mesma, né? Eu acho que é muito interessante. Não, Dentro. não, Não, porque pode eu fico, falar. assim, a gente também nunca fez, é tudo novo, né? Assim, ok, o digital tá aí faz muito tempo, mas agora isso está bem mais, assim, aflorado na gente, né? Então, assim, hoje, por exemplo, você faz reunião, você tem aula online, tudo, e você está se vendo fazendo. Normalmente, se você vai numa reunião de trabalho, não é presencial, você não se vê falando, né? Então, os Aham, outros é te veem verdade. falando, assim, você acaba tendo uma percepção diferente de você enquanto corpo, enquanto imagem, né? Então, assim, se a gente está agora nesse universo super aqui, ó, eu tô me vendo falando, né? Assim, será que eu tô tentando me colocar, eu estou me comparando a quem, né? Eu gosto do que eu vejo? Que imagem é essa? Né? Por que eu não me reconheço? Por que eu me reconheço? Então, assim, são todas questões que a gente também tá trazendo e elas são importantes da gente pensar e se colocar. Né? Do porquê que, de repente, muitas vezes a gente precisa estar nesse lugar completamente transformado por um filtro. Quando foi o momento e quando aconteceu da gente simplesmente se desconectar da imagem da gente mesmo? Então, assim, são sempre questionamentos super importantes de se fazer hoje, né? Porque, assim, se a gente entra numa linha que é uma linha de comparação, ela é super autodestrutiva, né? Não é à toa que o corpo virou uma carne. As pessoas estão se desconfigurando, né? Por causa disso. Então, pera aí, né? Onde estamos? Para onde vamos? E é interessante você trazer, né? Eu, assim, quando eu comecei a fazer algumas postagens, logo que eu comecei de novo o projeto do Absolutamente Demais, eu sempre acreditei muito das mulheres realmente se encontrarem com a sua essência, né? Na sua verdade mesmo, de ser quem são. Só que realmente, assim, quando a gente percebe a cobrança que vem sobre você, da forma como você se posiciona como profissional, da forma como você apresenta o seu trabalho, é uma cobrança muito grande. E eu acho que a gente só consegue se libertar dessa cobrança e desse medo, né, do que o outro vai achar, quando você de fato está muito segura de si. Quando você de fato sabe o que você quer e quem você quer realmente atingir dentro dos seus valores, dentro do que você acredita, né? Essa questão da imagem, da autoimagem, seja através da fotografia, seja através aqui da tela, como você está falando. E é interessante, assim, porque eu acredito muito na sua naturalidade, mas eu tenho um cuidado sempre quando eu venho, eu coloco um batom, eu vou lá, ajeito meu cabelo. E aí, quando eu quero postar fotos e eu olho o meu mochilão, que eu fiz os mochilões no Brasil, e eu vejo as minhas fotos, os meus vídeos, sem nada disso, sem esse peso que é de que você tem que estar impecável porque você vai aparecer num vídeo. Isso me faz refletir, inclusive, para a imagem mesmo da fotografia.
E eu estava um pouco resistente, porque em fotografia eu ia colocar no meu perfil só fotografias tratadas ou fotografias reais de quem eu sou? Porque eu posso ser essa pessoa que está aqui maquiada, mas eu posso ser o meu natural, porque é quem eu sou. Então, acho que só não ter esse medo desse conflito, né? Porque você pode ser quem você é, desde que você saiba quem você é, né? E hoje eu me sinto muito tranquila e de uma forma muito natural de postar as fotos do mochilão que eu fiz, porque foi um mochilão bem roots mesmo, de você às vezes ficar 2 dias sem tomar o banho e o cabelo que estava ali é o que você tirava foto. E são as fotos que eu mais amo, assim. Quando a gente tirou, inclusive, lá em casa, quando você fotografou eu e a Maria, foi algo muito mais natural também, né? Momentos mais descontraídos, é pé no chão, é natureza, porque é quem eu sou, é como eu me vejo. Então, eu acho que a fotografia e esse transformar que você fala, do se perguntar o que que eu quero provar, eu acho que vale essa reflexão para a gente ter esse cuidado, porque, ok, existe uma cobrança muito grande de como você se apresenta para o mundo, né? E como as pessoas querem, e isso impacta talvez no trabalho que a gente desenvolva. Mas até que ponto isso vale a pena? Até que ponto você vai perder mais tempo da sua vida pensando no que o outro vai pensar ou deixar de pensar, né? Então, acho que vale essa percepção. E aí eu trago, né, igual você fala lá, o termo que a gente tem falado da elaboração do processo de empoderamento. O que que é empoderamento, né? Nada mais é do que você ter o domínio sobre a sua vida. Isso é empoderar. E quando a gente tem esse domínio sobre a nossa vida, fica muito mais fácil de ser quem nós somos a nossa essência. Se eu quiser aparecer aqui maquiada, tá ótimo. Mas se eu quiser aparecer aqui como eu acordei e postar, tá tudo bem também, porque essa sou eu. Eu não sou essa aqui 24 horas. Eu sou a realidade, eu sou real, corpo, alma, coração, e eu vou continuar sendo o que eu sou, independente de como eu me apresento. As pessoas se pegam muito a isso, às vezes uma fotografia nu, tem muito julgamento, muitas acusações, muitas ofensas, mas as pessoas esquecem de olhar que é a forma como vemos ao mundo. Qual é o olhar que você está tendo quando você vê essa fotografia do mundo? Porque muitas vezes o natural te traz muito mais pureza do que às vezes você está vestida de uma forma que traz um retrato muito diferente, né, do que você quer mostrar. Então, acho que é esse olhar, essa reflexão de se perguntar como eu quero ser vista, como eu me preocupo com o que o outro vê, é também um despertar muito forte, né? E traz essa questão do empoderamento que a gente está falando aí, desse processo Sim. terapêutico pela fotografia, né? É porque se você for parar para pensar, mas que desde que inventaram a fotografia, as pessoas elas saíam para fazer retrato, elas colocavam a melhor roupa e elas tinham que ficar paradas para ser fotografadas, Sim. porque não tinha essa questão da velocidade de congelar, entendeu? Se a pessoa se mexia, saía o borrão. Então, assim, para você ver, talvez, como a gente está tão, assim, arraigado ainda nesse processo, né? A hora de ir para uma fotografia, ela ainda é considerada esse lugar, do lugar do estático, do estar bem arrumado, de tudo mais, né? De ser um momento especial. Então, assim, já não é mais, né? Já não é. Tudo, desde o advento dos smartphones, acho que foi em 2007, nunca se fotografou tanto, em quantidades absurdas, né? Então, assim, ela já faz parte do nosso dia a dia. Ainda a gente insiste em se colocar como ainda no início dos retratos, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que, assim, tudo faz parte, mas precisa ter um sentido, né? Precisa ter um sentido que, assim, que te brilhe os olhos, que te faça se movimentar, né? Que te dê uma força, né? E eu acho que isso faz parte desse empoderamento, né? Um sentido. E esse sentido você coloca em qualquer coisa na sua vida, né? Não é um dia você vai botar um sentido, não é nada disso, é no dia a dia, né? Se você vê sentido dessa forma, segue nessa forma. Mas enfim, a gente estava... Não, pode falar. Não, segue. Não, assim, a gente voltando para o empoderamento, né? A gente está dizendo aqui quais as transformações que a fotografia terapêutica traz, e aí a gente volta para o termo do empoderamento, né? Que hoje em dia é muito falado. E muitas pessoas confundem o empoderamento com o poder de superioridade.
E nada mais é do que empoderamento, na verdade, é você se empoderar de si, né? É você se amar, é você não se calar, é você se respeitar, é você não se preocupar com o que o outro vai pensar, é você se agradar e não querer agradar o outro e se anular por conta disso. Eu acho que quando a gente traz esse termo de empoderamento, vale a gente pensar que o empoderar é empoderar de si. Não é o Sim, empoderar de que você tem que assumir um cargo ou que você tem que ser uma pessoa, uma mulher impecável no salto para ser uma mulher poderosa. Você pode estar descalça, de chinelo, tem cabelo arrumado e você ser uma mulher empoderada pela sua força. Porque o poder, ele não está no seu status. Porque muitas pessoas acreditam que empoderamento é isso, e não é. O empoderamento é voz, empoderamento é ser quem você é. Empoderamento o poder, muitas das vezes, está muito mais numa mulher descalça do que uma mulher de salto. Vai depender de como você está, de como você se conhece, o quanto você se valoriza, o quanto você se respeita. Isso, para mim, é realmente empoderamento, sabe, Fê? Eu não sei se dentro do seu trabalho, quando você faz esse trabalho, desse processo, desse descobrir de empoderamento, se a ideia é essa também. O que você faz? Eu coloquei aqui, né? Eu estava vendo as perguntinhas ali, aí eu coloquei assim alguns, sei lá, alguns passos assim que dentro da fotografia terapêutica eu acho que ele que vem despertando, né? Com esse trabalho todo que eu falei, que pode ser uma autofotografia, que pode ser fotografia dos outros, do ambiente, o trabalho de reconhecimento de álbum fotográfico, de construção desses álbuns fotográficos. Isso é uma coisa que eu já falei bastante, né? Assim, é melhorar a imagem de si mesmo, melhorar a autoimagem, né? Partindo da ideia de que a imagem de si é essa existência de sentido, né? Como a gente existe no mundo. Então, a partir do momento que a gente começa, a gente se fotografa, que daí seria fazer o exercício de fotografia de si mesmo, a gente olha para a gente de outra forma. Né? Assim, foi a minha escolha me fotografar dessa forma, desse jeito, nesse local. Por quê? O que isso significa para mim? O que diz de mim? O que essa imagem que eu fiz de mim e esse processo de me fotografar fala sobre mim? Né? Então, melhorar a imagem de si. Aí eu coloquei também que ela aumenta a autoestima, né? O que seria a autoestima? É uma tendência que a gente tem de se sentir bem. Né? É quando a gente molda as inúmeras avaliações da gente mesmo. Né? Então, assim, então, ela aumenta a autoestima quando a gente olha para isso. Né? Então, assim, se questionando, respondendo certas questões, a gente começa a se movimentar nessa direção. A autoeficácia, que seria também a confiança, a autoconfiança, né? Porque ela nos coloca de frente com a nossa capacidade de realização. Então, ora, se eu me afirmo na imagem de mim mesmo, se eu me coloco nesse lugar, se ela aumenta a minha autoestima, quando eu me vejo dessa forma, eu consigo realizar. Eu sou capaz de realizar. E o posicionamento pessoal, né? Que é o conjunto desses comportamentos, né? De melhorar a imagem de si, de aumentar a autoestima, a confiança, que vai mostrar quem somos, a nossa imagem perante o mundo. E é lindo isso, né? Enfim. A gente se vê de verdade como nós somos, sem medo dos julgamentos e se empoderar da nossa vida, né? Eu acho que você falou tudo, autoestima, autoconfiança. Esse empoderamento, ele vem trazendo e resgatando tudo isso, né? Porque você passa a ter domínio sobre o que você quer. E é o que você falou, é muito movimento, né? A gente precisa estar em movimento. Sim. A gente precisa ter atitudes, precisa ter ações para, de fato, a gente conseguir avançar e melhorar, né, enquanto pessoas, enquanto mulheres. E aí ter esse processo, né, de uma forma mais intensa e de mais reflexões através da fotografia terapêutica, você consegue encurtar muita coisa, né? Você consegue aí avançar de uma forma muito mais rápida, te trazendo reflexões profundas e verdades nua e crua de quem você é, né? E se empoderar disso, né? Eu acho que faz muito sentido para mim esse seu trabalho. Eu acho que... Porque, querendo ou não, assim, mesmo que a gente não queira, o nosso processo de construção dessa imagem,
ela é evolutiva. Ela não para, ela está o tempo inteiro. Né? Ela não está estagnada, ela está se construindo. E a gente vive no mundo de imagens. Né? Então, assim, essa ferramenta, ela tem essa... Eu sou fascinada por isso, porque a gente vive nesse lugar das imagens. Das aparências também. Mas quais aparências? Então ela está mais fácil, talvez mais latente para a gente olhar, para a gente observar, né? E é interessante mesmo a gente olhar, porque à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai avançando, antes, lá atrás, antes do filho, você tem uma imagem de você, depois da maternidade você passa a ter outra. Muitas das vezes fica perdido, né? Quem de fato você é. Você só passa a se ver como mãe, esquece de se ver como mulher. E é uma forma de resgate mesmo, de se ver como mulher, de se resgatar ali quais seus sonhos, quais as suas vontades, o que de fato você gosta, né, de fazer. E quando a gente tem esse olhar, né, em determinados momentos das nossas vidas, e você consegue perceber pela foto, porque no dia a dia, quantas vezes a gente se olha no espelho? Isso não é às vezes para se arrumar só, né? Esses dias eu estava até me colocando em uma situação como essa, que tem muito tempo que eu não me olho nu mesmo, de frente para o espelho, assim, tipo, de olhar para o corpo, e assim, quem é essa Dayana, mulher que está em constante evolução, com sede de reconhecimento, com sede de ser quem é, se descobrir cada vez mais, mas se descobrir não só como mãe, porque como mãe eu já tenho a Maria que me desperta para isso todos os dias, me faz lembrar. Mas como mulher, quem está me lembrando disso? Quem eu sou, as coisas que eu gosto, os mochilões, natureza, de ficar realmente descalço. Cadê essa Dayana, sabe? Eu acho que quando a gente olha as fotografias, te faz resgatar o que você quer, o que você deixou de fazer e o que te impede hoje de fazer. Então é um resgate, eu acho, de você ter aquele momento off, de refletir mesmo. Quando você pega aquela foto, nossa, eu gostava tanto desse lugar, por que eu nunca mais voltei lá? Nossa, eu era tão feliz nessa foto. Então, assim, eu acho que ter esse olhar para a fotografia, com o intuito de autoconhecimento mesmo, de reflexão e de resgate mesmo de quem somos. E é cada vez mais essa fotografia ou essa forma de autoconhecimento te trazer mesmo para realmente ter as rédeas da própria vida, das decisões, das escolhas, de trazer realmente a autorresponsabilidade para si, de que eu sou responsável pelas minhas escolhas, da forma como eu estou hoje, da forma que eu me encontro, e parar de terceirizar isso, sabe? Eu acho que isso também é uma Sim, forma de resgate, né? Para sim. nós mulheres. Sabe uma forma E bacana de estar isso sempre por perto da gente? Eu tenho muitas fotos na minha casa, na parede. Entende? Tenho fotos das fotos que eu fiz no meu trabalho como artista, tenho fotos documentais, tenho fotos de mim, fotos das crianças, de neném, de mais velho, porta-retrato, foto na geladeira. Então, assim, todas as formas de expor essa imagem, eu tenho ela na minha casa. Isso é uma maneira de estar sempre ali na minha cara, me mostrando o que eu sou, o que eu gosto, o que eu fiz, o que eu gostaria de fazer. Cada imagem dessa tem uma história. Né? E quando você coloca isso no seu dia a dia, na sua casa, você fica assim, você fica cheio dessas histórias. E aí você olha para essas histórias, você relembra essas histórias, sabe quem você é. Isso te dá uma força, né? Uma força para tomar as rédeas da vida, sabe? De saber o que você já fez, olha que coisa legal, né? E de saber também quais são os momentos, né? Nesse momento eu fazia isso, de repente agora eu estou fazendo aquilo, mas a minha essência ela está ali, ela é um fio condutor que está me levando ali para frente, né? Então, assim, eu gosto muito de ter imagens. Por isso que quando eu faço o trabalho, na fotografia comercial, por exemplo, eu entrego a revista, que você precisa pegar, inclusive. não, mas eu vou tirar outras fotos, fica tranquilo. Daqui a pouco eu vou aparecer de novo. Porque eu acho importante a gente pegar essa fotografia, pegar esse álbum, folhear, ligar.
Então, assim, isso é uma dica, sabe? Isso me faz muito bem. O meu irmão fala sempre sobre isso, assim, de imprimir, né, as fotos, porque no digital você tira tantas fotos que você acaba nem vendo muito, né? E em algum momento aquilo vai deixando de lado, fica perdido. Ela foi atender ali rapidinho, gente, e acho que essa reflexão acho que é muito importante, né, a gente pensar sobre isso, né? O quanto realmente a fotografia nos traz resgates tão fortes da nossa vida, né? Deu tudo certo lá, Fê? Deu. Ai, que bom. Não, estava dizendo exatamente isso, né? Dos resgates que a gente pode trazer. E uma outra coisa, assim, até para a gente finalizar, que eu acho de muita importância, né? Além desse exercício aí da gente ter fotos espalhadas, como memória, como resgate mesmo, e fortalecimento ali, eu acho que quando a gente olha para alguma foto, para algum momento que a gente passou, e você você não faz mais determinada situação que você viu na fotografia. Aquilo te traz uma força que muitas vezes está adormecida. Aquilo aí te encoraja de querer fazer de novo. Nossa, eu fazia isso quando eu era mais nova, ou quando, sei lá, um ano atrás, e por que eu não faço mais? Eu acho que aquilo te encoraja também, né? Te faz realmente ter mais força ali de resgate mesmo de quem você é e fazer porque eu acredito, independente da idade, independente da condição de ser mãe, ou mulher, ou esposa, a gente tem sempre a oportunidade de estar revivendo, fazendo coisas que a gente gosta de fazer. Né? A gente coloca aí uma capa de que mãe só pode fazer isso porque é certo assim. E o porquê? Quem dita a regra que é certo e errado? Quem tem que ditar é eu. Eu que tenho que decidir. A vida é minha. Entendeu? Eu acho que não tem que ter rótulos, tem que ter a verdade, tem que ser o que é bom para você. E eu acho que através da fotografia ela te traz essa força, né? Te resgata tanto que fala, nossa, eu sou capaz de fazer isso de novo, então eu vou fazer, né? E até para a gente concluir aqui, que a gente falou de mãe, mulher, de mulher, né? Esse resgate quanto mulher, de empoderamento. E eu queria, assim, que dentro da sua jornada, né, de mãe profissional, qual que tem sido o seu maior desafio hoje de conciliar a sua vida, né? Eu sei que você tem a Casa Boutique também, além dos processos terapêuticos, da fotografia, e eu sei também, né, que você hoje leva aí teus filhos de uma forma, você e teus filhos, como eu com a Maria. Como é para você qual é o seu maior desafio nesse cenário, assim, de mãe, mulher e profissional? Meu maior desafio, sabe, é sair desse núcleo que eu mesma me coloquei no sentido de ter sido essa mãe super assim, que abraçou, leoa, sabe? É isso. E de entender agora a minha liberdade de volta com duas crianças. Que ela é diferente, mas ela é possível. Sim. Então, assim, eu acho que interno, esse é o meu maior desafio. Interno. E aí tem os desafios na prática, no dia a dia, que é essa loucura de estabelecer, ainda mais na pandemia, né? De estabelecer horários, né? Tipo assim, as crianças, elas têm uma demanda que te botam na presença. E isso é importante, né, dos filhos. Então, às vezes você tá lá, ou não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, coloca algumas barreiras, mas eles estão ali. Mamãe, é agora, é agora, é agora. Perfeito. Eles têm os horários deles, a gente tem que Eles para acatar eles o ritmo. é o futuro. O que interessa para uma criança pequena, enfim, pelo menos é a presença. É esse momento presente, agora. Não interessa se amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, eles querem agora, hoje. O que é esse presente? Então, assim, isso é bom eu lembrar, porque assim, essa presença, ela é importante. Ela é importante para a realização, por exemplo, do meu trabalho, sabe? Então, assim, mas o maior desafio é esse, é assim, internalizar que é possível ser livre, como eu sempre fui, com meus filhos. Eu acredito muito nisso também, porque é um dos desafios que eu tenho também, né? Eu gosto muito da liberdade em todas as formas, né? Da liberdade de ir e vir, da liberdade de fazer o que eu quero, da liberdade financeira, liberdade geográfica, é algo que é muito forte em mim também.
e de certa forma a gente acaba se limitando, porque tem um serzinho ali, né, que tem maiores limitações e requer mais cuidado, questões de segurança também. Mas é possível a gente encontrar cenários para inseri-los dentro dessa liberdade, né? Eu acho que cabe a nós mesmo desapegar um pouco dessa mãe leoa que tem que ficar 24 horas grudada, ou que não pode isso porque são muito pequenos. Hoje eu já consigo fazer isso de uma forma mais leve, né? Hoje eu consigo inserir mais a Maria nesse cenário de ir e vir sem medo de deslocamento e tudo mais, né? Eu acho que quando a gente quer, a gente consegue, né? Só para dar um exemplo, que eu acho que assim, foi muito significativo para mim o que aconteceu essa semana, né? E eu acho que as crianças têm umas pérolas, assim. Estávamos essa semana, que tá frio em Gonçalves, e ela ganhou um pijama, mas um pijama de muito frio. Só que o pijama era muito, muito quente. E a minha casa, ela é quente. E era um dia que eles iam dormir comigo. Toda semana tem um dia da semana que eles dormem comigo, que é o dia antes de ir para casa do pai. E eu falei, Lara, que tal a gente colocar um pijama mais leve hoje? Porque ele é muito quente. Aí você vai tirar o cobertor, aí eu vou ficar sem cobertor, o Theo vai ficar sem cobertor, vai ser aquela confusão. Ela pegou, olhou pra mim com uma cara de brava. Ela tem 5 anos. Ela falou assim: Eu conheço ela. ela nunca deixa eu fazer as minhas escolhas. Olha, viu? Olha isso, tá vendo? Desde pequena já é empoderada, tá vendo? Já quer fazer as escolhas dela. Eu achei isso muito significativo. E aí eu entrei numa conversa com ela e desenvolvi o que ela estava sentindo em relação a isso. Porque, né, é importante a gente desenvolver, porque foi muito forte o que ela falou. Com muita propriedade, né? Mas ela já deu exemplo em casa também, né? Nós somos muito exemplo também para nossos filhos. Às vezes a gente não percebe da força e às vezes até das nossas falas, né? E a criança tende a replicar, né? Então isso é muito bacana, né? Porque ela é tão pequena e já traz essa segurança, essa firmeza, né? Que ela tem escolhas, assim como nós também. Né? Então cabe a nós realmente, num momento como esse, que o outro vem fazer qualquer tipo de julgamento ou te brecar de fazer alguma coisa, você olhar, eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas. Se é certo ou não, isso é um problema meu, as consequências vão ser minhas, né? Então acho que isso vem no empoderamento, né? Muito bacana a fala dela. Nada melhor para encerrar a nossa live com essa figura linda, maravilhosa. E eu acho que cabe também a gente pensar sobre isso. Os filhos, eles não vivem no futuro, não vivem no passado, eles vivem no presente. Então a gente tem esse olhar também de estar presente de verdade. A gente falou sobre isso várias vezes nas lives também. Estar de fato com os nossos filhos, aproveitar a maternidade de uma forma leve, aproveitar a nossa verdade, a nossa fase também enquanto mulher, porque os filhos crescendo, nós também estamos crescendo, a idade está passando, o tempo está passando. Então, acho que o tempo é agora também para nós, enquanto mulheres, e não só enquanto mães. Temos que ter esse olhar com mais carinho para nós, assumir realmente as rédeas das nossas vidas, olhar com mais carinho, com mais amor, realmente trabalhar a autoconfiança, o amor próprio, e que seja através de ferramentas, né? Então, você, mamãe, que está precisando aí de um trabalho bacana, de internização, de resgate de quem é você, a nossa queridíssima aqui, Fernanda, faz esse trabalho online também. Então, depois vocês entrem aqui, Corpo Memória, sigam ela, participem, chamam no direct, que ela vai explicar melhor aí sobre o trabalho dela. Eu quero te agradecer, Fê. Gratidão por estar aqui, pelo seu tempo. Eu tenho um carinho enorme por você. E com certeza eu vou participar de novo, de um outro formato. Da próxima vez quero num outro formato livre mesmo, porque eu amo, acho que faz muito sentido para mim e eu tenho uma eterna admiração por você. Então, gratidão pelo seu tempo. Quem nos assistiu, gratidão também. Quem vai assistir depois, gratidão também por essa contribuição. Fica com Deus, viu, Fê? Posso despedir? Obrigada. Adorei. Você é linda. Adorei. Super obrigada. Tá? E assim, para mim também, eu fico bem tímida também de falar, então também é um desafio, porque eu tô começando agora a falar por aqui. Mas é isso que é bom a troca, né? Porque uma ajuda a outra. Isso também é empoderar. Quando uma mulher ajuda a outra, quando uma mulher acolhe a outra, isso realmente faz a gente se empoderar ainda mais, porque juntas somos mais fortes. Eu acredito muito nisso. Fica com Deus. Uma ótima noite para você, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau.